Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia de nós falarmos aí sobre crescimento pessoal. Então, você que não é inscrito no canal, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho, para receber notificações de novos vídeos, porque toda segunda-feira nós postamos um vídeo aqui sobre crescimento pessoal. E nesse vídeo de hoje, nós iremos falar sobre um filme Beleza Oculta. Você que ainda não assistiu esse filme, assista, que é um filme muito bom. É um filme com Will Smith, Ele conta, vou contar resumidamente aqui a história. Ele tem uma filha que ela morre com câncer e o Will Smith ele fica totalmente perdido, totalmente baqueado com essa situação. E na verdade a vida dele ela para praticamente. E só no final do filme é que ele confronta, porque ele tinha o costume de mandar a carta para três abstrações, O amor, o tempo e a morte. Quando ele confronta com essas três abstrações no filme, você que assistir vai perceber isso, ele recomeça, ele tem um novo começo. Então, eu vou falar aqui só algumas lições que nós podemos aprender aqui com esse filme. A primeira lição que nós podemos aprender com esse filme é a primeira frase já de abertura do filme que diz assim: qual é o seu porquê? O Will Smith já começa o filme, antes de acontecer a tragédia com a filha dele, ele começa fazendo uma apresentação, junto com os seus colaboradores lá na empresa. Ele começa falando: qual é o seu porquê? Você já descobriu o seu porquê? Você sabe, Você já descobriu a sua missão na vida? Uma pergunta que eu tenho que fazer para você, eu tenho que fazer para mim mesmo. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Será que nós estamos vivendo o nosso porquê, a nossa missão? Ou será que nós estamos apenas existimos? O Oscar Wilde ele tinha uma frase que dizia o seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Eu apenas existo quando eu não descubro a missão da minha vida, quando eu não cumpro a missão pela qual eu vim fazer na Terra. Então essa é a primeira lição que eu aprendo com esse filme. Segunda lição, logo no começo também, que ele fala que viver é se relacionar. A vida não é uma jornada solitária. A vida é uma jornada onde nós se relacionamos com as pessoas. Na vida não existe o cavaleiro solitário. Nós precisamos aprender a se relacionar com os outros. A nossa maior dificuldade em se relacionar com os outros é achar, ou na verdade, resumindo, é querer que os outros sejam da maneira pela qual nós somos. A maneira que nós queremos. Nós queremos que as pessoas sejam o que nós queremos, não o que elas são. E por isso nós temos dificuldade em se relacionar. Se você quer viver se você quer viver e quer viver bem se relacionando, aprenda isso. A vida, você tem que aprender a se relacionar. Você tem que aprender a aceitar o outro com seus defeitos e as suas qualidades. A terceira lição que eu aprendo com esse filme que diz o seguinte: é de um personagem, o Witch, que é amigo do Will Smith, que no filme ele interpreta o papel de Howard. Ele se divorciou e a causa do divórcio dele é que ele foi pego, a esposa contratou uma detetive e pegou ele em flagrante, e aí ele se divorciou, E ele conversando com uma das personagens do filme, porque ele teve a ideia de contratar uma detetive particular para poder acompanhar a vida do Howard, que faz o papel do Will Smith. Ele faz o seguinte: ela faz a pergunta: você vai contratar a mulher que causou o seu divórcio? Ele responde para ela: não, eu não vou contratar, eu causei o meu divórcio. Ela apenas documentou. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Ele assumiu a responsabilidade pela vida dele. A maioria das pessoas, ela vive jogando a culpa, dos seus problemas, dos seus fracassos nos outros. Nós nunca iremos melhorar se nós colocarmos a culpa dos nossos erros, a culpa dos nossos fracassos no outro. Para que nós possamos melhorar, temos que assumir os nossos erros e
melhorar e tentar fazer de novo, né? Então essa é a terceira lição que eu aprendo com esse filme. A quarta lição que eu aprendo com esse filme é uma frase que a personagem Amy, né, ela fala, é uma das atrizes que vai interpretar, ela interpreta o amor nesse filme, né, que vai confrontar o Will Smith nesse filme aí, porque ele escreveu uma carta para essas três abstrações, né, o amor, o tempo e a morte. E ela diz uma seguinte frase: mude de atitude e comece a viver. Será que essa frase também não fala com a gente? Será que a gente não tem que mudar de atitude e começar a viver? Assumir a responsabilidade para a nossa vida e começar a viver, né? Ser mais grato, correr atrás dos nossos sonhos. Então, se você quer começar a viver, então mude a sua atitude. Às vezes você está esperando que a vida mude, mas você tem que mudar a sua atitude para que a vida possa mudar. Então lembre-se disso, mude a sua atitude para que você possa viver. E a última lição que eu aprendo com esse filme é que na verdade não é a última, é a quinta lição. Diz o seguinte: o tempo também foi confrontar, né, o personagem Howard, né, que é interpretado pelo Will Smith. E na conversa que o tempo ele vai, né, tendo com Howard, ele começa a falar assim, como o Howard tinha escrito uma carta para ele, né, falando, né, descarregando porque ele tinha perdido a filha, ele não achava que o tempo não era uma coisa boa. E o tempo confronta ele assim e fala assim: eu é que deveria escrever cartas furiosas para vocês. Aí eu fiquei pensando nisso. Se o tempo escrevesse carta para nós, o que ele diria? Será que ele diria que nós estamos aproveitando o nosso tempo? Será que ele diria que nós estamos usando bem o nosso tempo ou estamos desperdiçando? Será que nós estamos usando o nosso tempo para valorizar, para estar junto com as pessoas que nós amamos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Se o tempo enviasse uma carta para você perguntando qual uso você tem feito dele, o que você responderia? E a última lição é o que o personagem Morty, né, também vai confrontar o Will Smith. E no filme, a esposa do Will Smith, ela conta que quando ela estava no hospital e tinha uma senhora do lado dela, perguntou: quem você está perdendo? Ela falou: estou perdendo a minha filha. E essa mulher, que era a Morty, né, que era uma personagem que no filme ela faz o papel de Morty, que depois vai confrontar o Howard, que é o papel do Will Smith, ela diz assim: não deixe de perceber a beleza oculta. Nós devemos aprender que pior que seja a tragédia, nós temos que aprender a ver o que de bom essa tragédia às vezes nos traz. Que às vezes você enxergar a beleza na tragédia não vai mudar as coisas, mas vai mudar a maneira que você percebe as coisas. Você às vezes fica pensando apenas no lado negativo das coisas que te acontecem, né? Das coisas que te acontecem. Então aprenda a enxergar a beleza oculta, a beleza que está lá nas entrelinhas, mesmo nas piores tragédias, tem coisa que a gente pode tirar como boa. Então fique com essa reflexão para que você possa crescer. Até o próximo vídeo, até mais.